Vamos lá, Pedro Albuquerque, saudades de você. Bom dia, Fala, tudo galera, bem? bom dia. Vocês estavam falando ali daquela estratégia automatizada. O Hamilton, eu conheço o Hamilton, ele tá com a gente aqui no TC. A gente fez isso em parceria com a Canário. É um bom trader, tem realmente dado resultados expressivos, está rodando internamente aqui conosco. Então vale a pena para quem quiser assistir aí. Vamos lá. Começando, tá? Galera, eu vou começar, tem muita coisa pra falar, eu tive ausente de férias aí 2 semanas, tá? Aconteceu muita coisa, né, obviamente, e eu vou começar falando pelo mais fácil. Eu vim aqui antes de viajar e falei que a gente tinha aumentado bem as posições de cripto na hora certa, lá 83 mil dólares Bitcoin, Bitcoin tá 121, quase 122 mil dólares depois da reduzida no início do ano que nós fizemos. E eu também comprei Ethereum, tá? Falei aqui para vocês que eu tava otimista com o Ethereum. Hoje é a Crypto Week no Congresso americano. Devem aprovar o Genius Act, que é a regularização da lei de stablecoins. Stablecoins, para quem não sabe, roda predominantemente, para não dizer quase na totalidade, em Ethereum, tá? Então, Ethereum se transforma na cripto com primeiro uso de caso na economia, no mercado financeiro tradicional, passa por Ethereum tokenização de ativos também, passa por Ethereum provavelmente mercado 24/7, que é a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos para a bolsa não fechar, Léo. Então, eu vejo um potencial muito grande em Ethereum. E desde que eu falei, tava lá 2.400 dólares, bateu, tá quase 3.100 dólares, né? Subiu aí quase 30% rápido, mas o Ethereum tá flat no ano. Agora que ele tá colocando a cabecinha de fora. E tem acontecido coisas muito interessantes no Ethereum, tá? Um fluxo violentíssimo nos ETFs. Cerca de 200 a 300 milhões de dólares por dia, isso dá 0,1% do total de Ethereums. Lembrando que tem 30%, cerca de 30% do total de Ethereums estão em staking, congelados, tá? Tá começando a ter compra corporativa em Ethereum também, igual aconteceu no Bitcoin com a MicroStrategy, com aquela empresa do Japão, a Metaplanet, e outras empresas. Tá começando a ter compras corporativas. 2 empresas grandes começaram a comprar Ethereum, uma listada na Bolsa Americana. Então, é um ativo arriscado, bem mais volátil que Bitcoin, bem mais volátil, mas que ele tem mostrado um comportamento de preços nos últimos sell-offs que a gente teve. Teve alguns sustos recentes e o Ethereum, se fosse em outros tempos, teria caído 30%. Até no ataque do Irã, que os Estados Unidos atacou o Irã, o Ethereum caiu, mas caiu bem menos do que das outras vezes. Então tá em momentum, a gente está carregando, é uma posição menor que Bitcoin, no fundo, acho que talvez seja o único fundo do Brasil que tem Ethereum, ou um dos pouquíssimos, já era um dos pouquíssimos que tinha Bitcoin, a gente foi precursor ali, antes da eleição, foi bem arrojado. E isso, Léo, fez com que o TC Cosmos ficasse muito próximo da máxima histórica. Mesmo com uma realização muito grande da Bolsa, a gente está muito bem no ano, o fundo está 220 do CDI, com esse CDI gigantesco, né, com essa Selic gigantesca, a gente conseguiu segurar muito bem aí, se proteger muito bem dessa queda na Bolsa, com posições na China, com posições em criptoativos. E eu convido todos vocês, fixo o link aí, para abrirem conta na Traders, na nossa corretora, e investirem no TC Cosmos, né? O fundo, se ele continuar com essa performance, e obviamente não é uma garantia de performance aqui, pelo amor de Deus, né? Mas se a gente continuar acima de 200% do CDI, com uma Selic média de 14,5%, 14,75% no ano, a gente vai para quase 30% de rentabilidade. Não estou garantindo. Garanto trabalho, dedicação. É o melhor fundo do Brasil multimercado desde 2023. São milhares de fundos. Então convido vocês para abrirem conta conosco no nosso app
e investirem aqui no TC Cosmos. Estou pilotando o TC Cosmos, eu sou o gestor do fundo. O Marx, que vem aqui direto na TC News para passar um racional de mercado, passar as empresas. O Marx está on fire, né? Tá pegando fogo o Marx. Também é um dos traders do TC Cosmos, Léo. Às 9h43. Em relação ao Ethereum, pra gente arrematar numa manchete, não só te parece que o momento é adequado, mas também que a grande assimetria tá mais no Ethereum do que em relação a outros criptoativos. Vamos lá. O rei é o Bitcoin. Não, ele é o rei. Ele tem bem menos volatilidade hoje. Passou por uma queda que foi aquela limpada ali no começo do ano, e quando o Bitcoin bateu lá 80 mil dólares, Léo, foi um cenário de apocalipse total nas altcoins, tá? Inclusive Ethereum. Ethereum chegou a cair 60% no ano. Sim. Tá? E as altcoins ainda não performaram. Ainda tem um cenário de destruição muito grande. Então, o que eu acho que é o que deve acontecer? Agora, Ethereum começando a performar é um reagente principal para a gente ter uma alt season, que não aconteceu ainda. Então, Ethereum está começando a performar. Atenção no Congresso americano, estão chamando de Crypto Week essa semana, porque devem passar de novo o Genius Act e outras regulações, tá? E se a minha tese se provar e o Ethereum bater lá 4 mil, quem sabe 5 mil dólares, plenamente possível, é all time high do Ethereum, e eu acho que vai, tá? A gente pode ver uma alt season bem significativa. Então, como o cripto andou, já se tornou a principal posição do fundo, tá? Olha só. A gente acabou não reduzindo, né, nessas altas, então se tornou a principal posição do fundo. Não quero reduzir, eu acho que Bitcoin tem uma chance alta de bater 150 mil dólares. E se Bitcoin bater 150 mil dólares, projeta Ethereum 4.500 a 5 mil dólares. Tem um beta maior, ele anda mais que Bitcoin. Ele não andava, né? Tava podre. E olha como mudam as narrativas, né? Ninguém queria saber de Ethereum. O Vitalik é woke, não serve para nada. A receita do protocolo gerada chegou em alguns momentos a ser menor que Solana. Mas agora todo mundo só se fala de Ethereum de um mês para cá, né? Inclusive, um grande gestor soltou lá os top 50 empresas dele, entre as top 50 estava o Ethereum, né? Não é uma empresa, não é um protocolo, mas tem uma fundação por trás. Então, o Ethereum tá hot. Então, eu acho que aqui é legal, percentual menor, volatilidade bem alta. Quando um ativo é muito volátil, aloca menos, né? A gente tem a maior posição disparada aqui em Bitcoin, mas eu tô otimista com o Ethereum. Grande Buca, 9h46. Quando você diz que os criptoativos, em função da performance que apresentaram, passaram a ser a posição mais relevante lá no Fundo Cosmos, vamos falar das outras então. Como é que estão ações brasileiras? E aí eu tô abrindo a caixa de Pandora, que tem 200 coisas pra você falar, né? Então, falaram no chat de Coinbase. Coinbase, vocês também sabem, eu fui bem vocal aqui no TC News. As duas posições do TC Cosmos grandes de cripto foram Coinbase, que é uma derivada de cripto, a maior exchange de criptoativos dos Estados Unidos, e Bitcoin, ali antes da eleição. E a Coinbase chegou a subir, a gente comprou a 156 dólares, eu zerei a posição de Coinbase a 340 dólares, 330. Então foi mais de 100% em 2 meses e meio. Né? A gente foi uma performance muito forte no ano passado, veio de cripto. Só que a Coinbase está 400 dólares agora. Aconteceu tudo que eu falei aqui, né? A empresa fez o IPO da Circle, que é a segunda maior stablecoin do mundo. A Circle subiu 7 vezes desde o IPO, agora deu uma acalmada, né? A Coinbase tinha 50% da Circle. A Coinbase entrou em payments, né? Já estava em payments, mas entrou mais forte em payments, até inclusive a Visa, a Mastercard, a Max caíram no dia do anúncio. A Coinbase tem a Base, que é uma blockchain layer 2 do Ethereum. Então a Coinbase tem muitas opcionalidades. É como se fosse a AWS de cripto, né? Não é só uma exchange de cripto. A Coinbase tem um monte de coisa legal. A gente não tem posição em Coinbase hoje. Estamos repetindo com foco em Ethereum.